Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 3. O tema desta noite é quartas de guerras, e nós vamos aprender atitudes certas e erradas durante a batalha espiritual. Segunda Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 3. O Senhor tem uma palavra ao nosso coração nesta noite, um motivo de muita alegria. Eu louvo a Deus pela oportunidade, agradeço essa casa pela confiança, no nome de Jesus. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos. Algumas traduções estão dizendo a vossa mente, algumas outras estão dizendo os vossos sentidos, e se aparte a simplicidade que há em Cristo. Glórias a Deus. Queridos, nós vemos, eu peço que você segure a sua Bíblia aí, que nós vamos passear por ela, vendo alguns textos, cuja o Senhor irá falar conosco nessa noite. Nós vemos que muitas vezes nós passamos por lutas, dificuldades, dores, problemas, tantas circunstâncias no decorrer do nosso dia a dia, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Indistintamente ocorre na vida de todos, brancos, negros, indistintamente sobre a vida de todos. Dias difíceis, dias de dor, dias de lutas. Mas como vencer? E nessa noite nós vamos aprender um pouco o que é a vontade de Deus para que nós venhamos vencer o inimigo das nossas vidas, que é Satanás e seus demônios. Então, como guerrear, como entrar numa batalha e ser vencedor? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 19, no verso de número 13 ao verso de número 15, para entendermos como enfrentarmos o inimigo das nossas vidas, como sairmos vencedores. Nós podemos encarar o inimigo das nossas vidas de qualquer forma, então nós vamos aprender aqui. Atos capítulo 19, verso de número 13. Um pouquinho para trás, onde que nós lemos Atos capítulo 19, verso de número 13. Acompanhe aí, queridos, acompanhe, o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os quais tinha espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeus principais do sacerdote. E respondendo, porém, os espíritos malignos, disse: Conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Querido, está aqui a receita para você sair vencedor diante de uma batalha contra o inimigo das nossas vidas, que é Satanás e seus demônios. Paulo nos
nos mostra, através deste versículo, da grandeza do Deus da vida dele. Quando nós olhamos aqui, esses endemoniados agora afronta estes homens, os filhos de Cefo, porque ele fala: eu conheço Jesus, conheço e bem sei quem é Paulo. Quando nós olhamos para esta frase, os demônios, eles sabiam cabalmente quem era Paulo, mas nós podemos ver, e eu tive fazendo uma reflexão sobre esta palavra, e bem sei quem é Paulo. E queridos, quando eu olho para a vida de Paulo, eu entendo essa palavra que Paulo não era nada, mas o Deus de Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E por isso Satanás olhava para a vida dele e falava: eu bem sei quem é Jesus, mas também bem sei quem é Paulo. Eu quero falar para você nesta noite, assim como o Espírito Santo ministrou o meu coração, que para você vencer uma batalha, você não pode ir de qualquer jeito. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida, porque era isso que Satanás via na vida de Paulo. Era isso que Satanás tinha como reverência quando se falava o nome de Paulo, porque muitas vezes Satanás armou para aprisionar Paulo, mas o Deus de Paulo livrou. Muitas vezes Satanás armou para que Paulo fosse apedrejado, mas o Deus de Paulo colocou ele de pé. Sabe de que forma você vai vencer as suas lutas, as suas dificuldades, as suas dores, os problemas? Quando o Deus da sua vida se manifestar. Porque enquanto ele não for o Deus da sua vida, então Satanás vai zombar de você. Então Satanás vai zombar de você, falando: e vós quem sois? E vós quem sois? Mas a partir do momento que Jesus for o Senhor da sua vida, ele vai falar: eu sei quem é o fulano, eu bem sei quem é o cicrano, porque ali eu não posso tocar, porque o Deus dele é poderoso. E queridos, quando eu olhei para a palavra do Senhor, eu falei: Senhor, mas quais têm sido, meu Pai, as artimanhas que Satanás tem usado para destruir o povo dele? Sabe, Pai, quantos e quantos anos nós vemos pessoas frustradas, chateadas, tristes, sabe, querendo desistir, dia após dia, pessoas abandonando a fé. Eu comecei a entender, e o Senhor me levou a um texto. Gostaria que você abrisse em Gênesis capítulo de número 3. É o contexto do texto que nós lemos no início deste culto. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 1. Glórias a Deus. Queridos, Satanás, ele pode muitas vezes usar de muitas estratégias, bolar muitas artimanhas para destruir o povo de Deus. Mas tem uma que ele não mudou. Há estratégias que Satanás vem usando desde os primeiros habitantes da face da terra. E aonde que Paulo, no texto que nós lemos de 2 Coríntios capítulo 11, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também sejam corrompida a vossa mente e se aparte de Cristo. Então, queridos, assim como a serpente um dia usou da sua artimanha para enganar Eva lá no jardim, a estratégia não mudou. Até hoje, queridos, Satanás tem usado da mesma estratégia. Nós vamos ver. Há uma estratégia que ele tem usado da seguinte forma: há duas portas que têm o poder de dizer se você vai ser vencedor ou não.
que é aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Porque aquilo que você vê e aquilo que você ouve é gravado na sua mente, e da sua mente para a sua alma, e é onde que vem os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas ações. Então, por que muitas pessoas estão frustradas? Então, por que muitas pessoas estão decepcionadas, pensando em desistir? É porque ainda muitas vezes a mesma estratégia de Satanás ainda tem funcionado nos dias de hoje. Então nós vamos ver capítulo 3 do livro de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: quem diz, queridos? Certamente não morrereis. A primeira proposta. Satanás continua até nos dias de hoje, queridos, lançando propostas. Nós vamos ver que a serpente falou. Se ela falou, a Eva ouviu. Então é o primeiro princípio, o que nós temos ouvido. Diz a palavra de Deus: porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Segundo princípio: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Queridos, segundo princípio, Eva viu que o fruto era agradável aos olhos. Então as duas portas que Satanás continua usando é aquilo que você ouve e aquilo que você vê. Queridos, há uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que a criança, desde a sua infância, da pré-escola até se formar na faculdade, ela passa 12.000 horas aprendendo para decidir ali o seu futuro. Mas há uma segunda pesquisa que diz que da mesma forma, desde a infância, desde a pré-escola até se formar na faculdade, 18.000 horas essas mesmas pessoas passam em frente a uma televisão, vendo e ouvindo. E quando nós olhamos para o diagnóstico, assim como o pastor Silvio falou aqui, da nossa realidade, do nosso dia a dia, as notícias que nós vemos são trágicas. Dias após dias nós não vemos melhoras. E quando esse percentual que nós temos passado na frente de uma televisão tem acrescentado na nossa vida de 100%? Quase nada, né, irmãos? Praticamente nada. Mas também qual é o tempo que nós temos gasto para que a nossa mente seja cheia da palavra de Deus? Para que nós venhamos ser cheios da presença de Deus, ao ponto que os dias maus virão, onde que as lutas virão, e nós venhamos ser vencedores. Porque alguém disse para Eva, a palavra de Deus diz para mim e para você, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia também diz que em Cristo nós somos mais
do que vencedores. E quando nós olhamos para a realidade da palavra de Deus, e quando a nossa mente está conectada na vontade de Deus, há mais de 8.000 promessas estabelecidas aqui, para mim, para você, se cumprir nas nossas vidas, enquanto vida nessa terra. E muitas vezes, queridos, nós vemos pessoas falando assim: mas está difícil, rapaz, eu não sei o que está acontecendo, a loja do fulano fechou, a loja do ciclano fechou, não vai demorar muito, sabe, a minha empresa, sabe, o meu trabalho, sabe, já cortaram 3, cortaram 10 lá no meu serviço, é questão de dias até chegar na minha vez. Por quê, queridos? Está com a sua mente sendo alimentada pelas artimanhas de Satanás. Porque quem disse que você não ia conseguir? Quem disse que as coisas de Deus eram impossíveis para você? Quem disse que você não ia vencer? Foi Deus? Foi a palavra? Não, houve uma proposta. Satanás lançou uma proposta. Mas e nós, como estamos na nossa vida, nós temos aceitado essa proposta através da nossa mente? Porque Romanos capítulo 12, verso de número 2, ele vai falar: não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que recebeis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no que nós temos aplicado a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes, para vencermos o inimigo das nossas vidas, é necessário que, assim como Davi, e assim como foi dito neste lugar, ainda neste dia, escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. O quanto temos gasto na presença de Deus, irmãos, o quanto temos tido tempo na presença de Deus, para que a nossa mente seja cheia da presença do Senhor. Porque não se engane, queridos, os dias maus estão aí, as lutas, as dificuldades, elas virão, elas estão no nosso dia a dia. Mas para você tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem, é necessário que você ouça a vontade de Deus, e que você veja a vontade de Deus se cumprindo a cada dia na sua vida. Queridos, e muitas vezes nós olhamos para nossas vidas e não entendemos porque tantos problemas acontecem, porque tantas dificuldades, porque tantas lutas, e muitas vezes nós não entendemos a origem de tudo isso que está acontecendo, e muitas vezes há um ponto de interrogação, e muitas vezes nós olhamos como vencer esses problemas, como vencer essas lutas. Então você já aprendeu, assim como eu, com o Espírito Santo nessa noite, que é necessário, primeiramente, Deus ser o Senhor das nossas vidas. O segundo princípio é que Satanás não mudou as suas artimanhas e continua ainda a escravizar pessoas por aquilo que ele tem colocado através da visão e através da audição. Mas nós vemos que quais são as ferramentas e as atitudes certas que nós podemos ter em relação à nossa vida para sairmos vencedores. E a primeira está no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do verso de número 1 até o verso de número 12. E no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo de número 22, diz assim: o primeiro princípio é a alegria. Queridos, quantas pessoas nós vemos desmotivadas, pessoas que já não têm mais alegria, pessoas que já não têm mais prazer nas coisas do Senhor.
Pessoas que muitas vezes vêm para a casa de Deus até mesmo obrigada. Aí eu tenho que ir porque senão o bispo vai desconfiar. Eu tenho que ir porque senão o meu líder vai desconfiar, vai ficar ligando, pegando no meu pé. Pessoas que perderam a alegria. Pessoas que perderam a reverência diante do altar. Pessoas que muitas vezes perderam a sua motivação. E a palavra do Senhor diz em Provérbios 17, 22: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Quantas pessoas estão morrendo, queridos? Sabe? Tristes, frustradas dentro da casa de Deus. Pessoas que já não conseguem entender mais o que é a vontade de Deus. Acha que a promessa de Deus é para o irmão da direita, para o irmão da esquerda, menos para a vida dele. Quantas pessoas não estão assim, se secando como ossos secos a cada dia? Então, queridos, a primeira arma que você pode ter na sua vida para vencer o inimigo das nossas vidas é você ter alegria, é você ter prazer nas coisas do Senhor. E o segundo princípio é o que mais motiva o meu coração a cada dia. É uma palavrinha tão pequena, mas chamada fé. E a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, verso de número 6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que os buscam. Queridos, então esse segundo princípio é tudo na minha e na sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem fé, você tem tudo. Se você tem fé, não importa o que as pessoas vão dizer, mas importa aquilo que Deus disse a seu respeito. Porque isso que Deus disse a seu respeito é eterno. E a palavra dele não volta vazia. Se ele prometeu, vai cumprir na minha e na sua vida. Mas é fácil vivermos uma vida através do poder da fé? Não. Não, queridos. É você matar um urso a cada dia. É você matar um leão a cada dia. É você enfrentar um gigante que ainda com a sua pequenez, você fala: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e ainda hoje eu vencerei para a glória de Deus. Queridos, há um fato. Um ciclista americano, um homem acostumado às suas maratonas, um homem acostumado a ter uma saúde, se depara com um exame médico corriqueiro, de rotina, e diz a história que o médico chega nele e fala: filho, vem cá, você está com câncer em estado avançado, e nós vamos ter que começar a tratar isso o mais rápido possível. E ele olha para o médico e fala assim: doutor, eu tenho algo para falar para o senhor. Eu sei que a medicina pode me ajudar. Eu sei que tudo aquilo que vocês puderem fazer pela minha vida, vocês vão fazer. Mas eu tenho algo para falar para o senhor. Esse câncer escolheu a pessoa errada. Esse câncer escolheu o corpo errado. Eu vou lutar contra ele, e o Senhor vai ser prova que eu vou vencer, porque maior é o meu Deus. Queridos, atitude de fé. Nós acabamos de cantar aqui: quão grande é meu Deus. Esse homem provou a grandeza do Deus dele, através do poder da fé. Queridos, nós vivemos dias de crise, vivemos dias de dificuldade, mas você é capaz, assim como eu, de dizer:
Crise, você escolheu a empresa errada. Crise, você escolheu o funcionário errado. Crise, doença, você escolheu o corpo errado. É assim, queridos. É assim que nós vamos vencer. Reconhecendo quem é o Senhor da nossa vida. Reconhecendo que Ele é o Deus que tudo pode e tudo faz. Mas nós temos que ter esta fé canalizada em Deus. Queridos, quando nós chegamos na casa de Deus, sabe, Deus começa a transformar a nossa vida. E nós nos deparamos com tantas promessas dentro da palavra. E logo nós queremos, sabe, tomar posse, porque agora somos filhos de Deus. Somos herdeiros de uma promessa, logo queremos estar na presença do Rei, usufruir de tudo aquilo que a palavra tem para a nossa vida. Então, queridos, há uma motivação no nosso coração. Então, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para que isso se cumpra na minha e na sua vida, é necessário a fé. É necessário, porque quando nós olhamos para os profetas dentro da palavra de Deus, tudo aquilo que Deus prometeu era impossível aos olhos humanos. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, já na sua velhice, quando o Senhor fala, olha para o céu e vê as estrelas, assim será a tua geração. Queridos, para um homem velho parecia impossível, mas ele obedeceu e viu se cumprir na vida dele tudo aquilo que Deus tinha e muito mais. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, o Senhor chama Moisés de canto e fala assim, você será o libertador do meu povo. Parecia impossível, queridos. Um homem diante de um faraó, diante de um exército tão poderoso, parecia impossível. O que Deus prometeu para a tua vida, queridos? O que Deus, quando te chamou, prometeu para a tua vida? Nós acabamos de ler aqui. Há mais de 8.000 promessas estabelecidas para mim e para você. Mas somente através do poder da fé que você vai conquistar. Quem sabe a tua realidade é que aos olhos humanos você não vai conseguir. Mas aquele que te prometeu é fiel para cumprir. É necessário você crer. Mas como crer num Deus que eu não vejo? Mas como crer num Jesus que eu não estou vendo? A palavra de Deus diz que mais bem-aventurado aqueles que não veem, mas que creem. Então, queridos, ainda que você não veja, ainda que você não está vendo, não está apalpando, a partir do momento que você crê, você vai ver as portas se abrir diante da sua vida. Você vai ver a cada promessa que está nessa palavra começar a acontecer na sua vida também. Não só é para meia dúzia de pessoas dentro da casa de Deus, não. Deus te chamou para te fazer vencedor. Queridos, a palavra do Senhor diz no livro de Lucas, capítulo de número 1, que o anjo Gabriel, ele chega agora até Zacarias, trazendo uma promessa do Senhor, falando que do ventre de Isabel será nascido aquele que vai preparar o caminho para o Senhor, o Salvador da humanidade, e muitos terão alegria, prazer no nascimento deste menino. Zacarias olha para o anjo e fala, mas eu sou tão velho. Zacarias não crê. Zacarias era um sacerdote, estava dentro da casa de Deus. Quando Deus traz uma promessa, ele não crê. E a Bíblia diz, eu assisto, o anjo disse a Zacarias, eu assisto todos os dias diante de Deus. Mas porque não crestes, ficarás mudo até que essa promessa se cumpra. Quantas pessoas perderam a sua voz profética dentro da casa de Deus, dentro do seu lar, dentro da sua família, porque não creem. Porque não creem.
porque não creem que Deus é poderoso para fazer. E são pessoas que muitas vezes estão frustradas, deixando Satanás pisar nas suas vidas, quando Deus falando: filho, se você cresce no que eu tenho na tua vida, se você cresce o que eu tenho na sua vida, então as portas iam se abrir diante dos teus olhos, e você ia ver a grandeza, que eu sou o Senhor da sua vida. Então não se emudeça, creia nas promessas do Senhor, tenha fé, não fique mudo diante das circunstâncias, dos problemas que dias após dias tem te assolado. Determine, você não está vendo, mas determine: Senhor, esse problema veio contra a minha vida por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá, porque é a palavra de Deus que está dizendo, e se eu sou um servo de Deus, vai acontecer comigo também. A Bíblia também diz que o Senhor vai ter com seus discípulos andando sobre as águas, e eles ficam atemorizados dentro do seu ser, achando que é um fantasma. E o Senhor Jesus se aproxima naquela vigília da noite, e se ali o Senhor se manifesta aos seus discípulos, e eles atemorizados, e um deles, alguém chamado Simão Pedro, disse assim: Senhor, se és tu, mande que eu vá de encontro ao Senhor sobre as águas. E o Senhor olha para a vida de Pedro e fala: Pedro, vem. Queridos, Pedro desce do barco, Pedro começa a andar sobre as águas. Havia uma motivação no coração do Senhor, falando: ele creu, ele creu. A fé que ele estabeleceu dentro do seu coração, ele crê, e ele sabe que tudo que eu tenho feito, eles também irão fazer, porque sinais ainda maiores farão aqueles que creem em meu nome, diz a palavra de Deus. E o Senhor, havia uma expectativa e uma alegria no coração de Jesus, porque Pedro desce do barco, mas olhando para o mar revolto, começa a afundar e grita: Senhor, me ajude. Muitas vezes é assim na nossa vida, queridos. Muitas vezes olhamos para a palavra de Deus, queremos a vitória, queremos vencer o inimigo das nossas vidas. Olhamos para uma palavra que disse: você é mais do que vencedor. E muitas vezes descemos do barco, damos um passo, 2, falando: eu creio. Mas aí vem o vento, mas aí vem o mar revolto, a onda, a tempestade, e aquela motivação vai embora, porque essa fé não está concretizada, porque essa fé ainda não está enraizada em Cristo, ao ponto de você falar: não, eu vou, se Ele está chamando, eu vou. Então Pedro começa a afundar. E quantas pessoas estão afundando? Quantas pessoas estão mudas? Quantas pessoas estão afundando dentro da casa de Deus por não crerem? Mas a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa, de não vivermos dia após dia essa palavra nas nossas vidas, e entendermos que esse Senhor desta palavra é poderoso o suficiente para aquilo que é impossível aos seus olhos, é possível para Ele. Porque a palavra de Deus diz em Lucas capítulo de número 1, que nada é impossível para Deus. Nada. Ah, mas a minha causa, você não conhece, irmão Reinaldo. A minha causa é difícil. Você não conhece o meu passado, as lutas. Eu não conheço, querido, mas o Deus dessa palavra, o dono dessa palavra conhece. E se Ele diz que você consegue, é porque você consegue. E não precisa muita fé. Não precisa ter uma fé ao ponto
as pessoas falavam: nossa, olha a fé desse irmão. Não, querido, o Senhor fala que se tua fé for do tamanhozinho de um grão de mostarda, você dará ordem à circunstância da sua vida, e essas circunstâncias terão que obedecer, porque é palavra do Senhor. Então, queridos, quando Satanás e os seus demônios vierem afrontar a sua vida, o seu casamento, o seu emprego, a sua empresa, use da palavra de Deus, use da fé que o Senhor colocou dentro de você. Repreenda este mal. Assim como Satanás olhou para a vida de Paulo e sabia quem era o Deus da vida dele, eu quero te dizer que assim será também na sua vida. Se você sair daqui deste culto entendendo a grandeza do teu Deus, a grandeza daquele que te chamou, a grandeza daquele que te chamou dentre os teus familiares, com um propósito, porque muitas vezes nós olhamos para a nossa família, é tão grande, e muitas vezes nós olhamos e só a gente é convertido, e nós falamos: mas Senhor, por quê? Por que o Senhor não falou com a minha tia, com meu pai, com meu irmão? Porque o propósito para ganhar aquela família está em você. Porque a fé para encorajar aquela família a ir até Jesus está dentro de você. E é necessário que você agora estabeleça o reino dos céus sobre aquela família, para que eles conheçam a grandeza do teu Deus. E quando nós olhamos para a terceira ferramenta que o Senhor nos dá, é a perseverança. Queridos, muitas vezes nós queremos, diante de dificuldades, de aflições, nos primeiros passos, desistir de tudo, porque não aconteceu do nosso tempo, da forma que nós pensamos, e muitas vezes até mesmo culpamos a Deus, falando: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o fato é que não tem se cumprido isso na minha vida. E muitas vezes queremos para ontem, e não queremos saber de entender a vontade de Deus. Queridos, se você está passando um problema, uma dificuldade na sua vida, antes mesmo de você murmurar ou de desistir, pergunte para Deus qual é o propósito de Deus no que você tem passado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não disse nenhuma nem duas, mas todas. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Ele é o Senhor da sua vida, e você está passando luta, glorifique. Porque Paulo tomou várias chibatadas e foi trancafiado num calabouço, e a Bíblia diz que estava Paulo e Silas cantando e salmodiando o Senhor, e houve um terremoto, e as portas daquela prisão se abriram. Eu quero te dizer que na sua dificuldade, quando você começar a clamar ao Deus do céu, o Senhor da sua vida, portas vão começar a se abrir diante daquelas dificuldades, e você vai ver a grandeza do Deus de Israel se cumprindo também na sua vida. Quarto princípio, quarta ferramenta poderosa para vencermos o inimigo das nossas vidas é a sabedoria, a forma certa de alcançar um objetivo. Queridos, muitas vezes as pessoas falam assim, as pessoas correm até o vizinho buscando uma informação: o que você acha? O que você acha disso? Acha daquilo? Não busca o sacerdote da igreja, não busca informações do nome de Deus, uma mulher de Deus, mas sai perguntando para o amigo, para o vizinho, para os parentes, pessoas que muitas vezes nem têm o temor de Deus. Busca a sabedoria, o conhecimento de forma muitas vezes errada. E a palavra de Deus diz que aquele que é falto de sabedoria, peça a Deus que o Senhor dará.
Então a sabedoria o Senhor quer derramar sobre a minha e a sua vida. Só basta nós pedirmos a Deus. E muitas pessoas se acham sábias, tão cheias de si. Mas nós temos que ter, queridos, um princípio dentro do nosso coração. É que pela nossa força nós não vamos vencer. Pelo aquilo que sabemos nós não vamos vencer. Pelo nosso intelecto, a força do nosso braço, nós não vamos conseguir. Mas se o Senhor for conosco, certamente iremos vencer a cada dia. Queridos, Davi era um pequenino, estava diante de um gigante. E Davi, quando ele chega e vê os seus irmãos, todo o exército de Israel entrincheirado, sabe, algo começa a corroer o coração de Davi. Porque aquele menino, quando pastoreava as ovelhas, ele cantava cânticos, salmodiava ao Senhor. E o Espírito de Deus enchia o coração de Davi. E quando ele chega diante da afronta, diante do inimigo, algo começou a corroer dentro do seu coração por ver todo o exército de Israel, do Deus poderoso, do Deus vivo, se acovardando diante de um gigante. E Davi olha para aquele gigante e não vê um desafio. Davi não vê um problema. Davi vê uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Sabe por que muitos problemas têm acontecido na sua vida? Sabe por que muitas aflições têm batido a sua porta? Deus está te dando a oportunidade para você mostrar a grandeza dele na sua vida. Deus está te dando a oportunidade para você mostrar que ele é grande na sua vida, que ele é poderoso. Essa enfermidade não veio para te destruir, mas veio para a glória de Deus. No momento que você determinar, ela terá que partir em retirada, porque maior é o Deus que você serve. A oportunidade, Deus não vai mover o nosso coração, Deus vai nos dar a oportunidade para mostrarmos se ele realmente é Senhor das nossas vidas ou não. Então Satanás terá que reconhecer, assim como reconheceu, eu bem sei quem é Paulo. Então não vai ter mais artimanha. Ele pode lançar o que for, porque a sua mente vai estar cheia da presença de Deus. O seu coração vai estar cheio da presença de Deus. Então todas as artimanhas que ele usar, não importa qual seja, você vai falar para ele: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Não importa as propostas, não importa aquilo que você vai oferecer quanto banquete. Quando Satanás se apresenta diante de Deus, ele fala: tu viste meu servo Jó, um servo bom, fiel e que se desvia do mal, que anda em integridade. Que seja assim na sua vida. Que Deus, quando olhar para a sua vida, possa encontrar um vaso de excelência, um homem que se desvia do mal, uma mulher que se desvia do mal, um homem de integridade, de retidão diante dos olhos de Deus, para que você seja conhecido nos céus, mas que você também seja conhecido também no inferno. Porque Satanás sabia que era o Deus de Paulo, e ele temia e tremia diante de Paulo, porque sabia que o Senhor era o Deus da vida dele. Que você também seja este homem, esta mulher, que quando Satanás olhar para a sua vida, ele possa temer e tremer diante do Deus da sua vida. Que no nome de Jesus, que todas as batalhas que você tem travado, filho, o Senhor Jesus te faça vencer através do poder da fé, através da perseverança, através de um coração verdadeiro diante do Senhor. Que você possa atentar os seus ouvidos para aquilo que o Senhor tem falado, não para as coisas que o mundo tem falado, porque muitas vezes
As propostas vão chegar. Se você estiver cheio de Deus, você vai falar: eu sei que maior é o Deus que eu tenho crido. Eu sei que maior é quem eu tenho crido, assim como Paulo diz. Então, queridos, não aceite a proposta do inimigo. Que a sua mente seja totalmente cheia da palavra de Deus. Que você possa renunciar aos banquetes de Satanás e viver uma vida de santidade a Cristo, no nome de Jesus. Queridos, porque sabemos que assim como um computador, que quando entram vírusinhos começa a danificar todas as funções, é assim que Satanás ainda continua trabalhando, lançando propostas, os seus vírusinhos por aí, para tentar tirar tudo aquilo que Deus tem na minha e na sua vida. Mas que você venha ser cheio da presença de Deus, que você venha buscar o Senhor dos Exércitos todo dia na sua vida, e que você possa vencer em todos os seus caminhos, em todas as suas lutas, adversidades, no seu casamento, na sua vida financeira. Que em tudo você glorifique o Senhor Jesus, ainda que você não veja, mas que você creia que Ele é poderoso para se manifestar na sua vida. Se coloque de pé, queridos, no nome de Jesus. Nada é impossível. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Deus não te trouxe neste lugar por um acaso. Deus sabia que assim como eu, era necessário ouvirmos essa palavra. Muitas vezes a afronta do inimigo tem estado dia após dia batendo a nossa porta, mas o Senhor te ensinou a vencer. O Senhor te ensinou a tomar posse de cada palavra estabelecida dentro dessa palavra. Há dentro dessa palavra estabelecido uma palavra que diz: filho, não temas. 365 vezes estabelecida. Sabe para quê? Para cada dia de ano após ano que entrar, Deus olhe para a tua vida cada amanhecer e fala assim: filho, não temas. Não temas essa adversidade que você tem passado. Não temas esse problema, porque maior é o sol na sua vida. Não temas, filho. O Senhor, Ele quer mudar a sua história, filho. Quem sabe até aqui muitas foram as estratégias do inimigo para tentar tirar a presença do Senhor da sua vida, afastar você da presença do Rei. Ele tem lutado dia após dia para trazer um esfriamento, para te tirar da presença do Rei. Mas o Senhor está falando para você hoje: filho, eu sou aquele que tem a última palavra. Se você crer, essa noite, através do poder da fé, eu vou mudar a tua história. Então feche os teus olhos. Eu não vou te chamar aqui na frente. Sabe, somente você sabe a dificuldade que você tem passado, os caminhos que você tem tomado. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece os teus pensamentos, a tua alma. Tudo está diante dos olhos de Deus nessa noite. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por esta palavra. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque eu sei, Deus, que essa palavra não vem de mim, Deus, mas é do Senhor, Deus, para a vida das nossas vidas nessa noite, Senhor. Então eu peço, Espírito Santo, que da forma que os teus filhos vai se colocando diante do teu reino agora, meu Pai, diante do teu altar, reconhecendo, Deus, as suas falhas, os seus erros, meu Pai, as suas dificuldades. Pai, no nome de Jesus, começa a transformar, Deus, a cada vida, a cada situação. Transforma casamentos, Deus, transforma, Deus, vida financeira, transforma, Deus, todas as áreas da vida dos teus filhos, meu Pai. Venha de encontro, Espírito Santo, venha mudar histórias, Pai, eu te peço no nome de Jesus. Pai, que toda afronta do inimigo, que tudo aquilo que
Satanás, ó Deus, um dia, ó Deus, lançou, Deus, como palavra contrária, Deus, sobre a vida dos teus filhos. Pai, pelo nome de Jesus, eu anulo agora, Pai, todas as palavras lançadas no mundo espiritual, Deus. Ó Deus, palavras de derrota, seja anulada agora. Palavra de desânimo, seja anulada agora, meu Pai. Palavra, Deus, que teus filhos não vão conseguir, seja agora, Pai, caído por terra. Pai, mas eu lanço uma palavra agora diante do teu altar. Ó Deus, que os teus filhos vão romper, que teus filhos vão se encher da tua presença. Eles vão ser bem-sucedidos, felizes, abençoados, porque essa é a tua palavra, porque essa é a tua promessa, Deus. Então, Deus, que se cumpra, Deus, nas nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem, no nome de Jesus, Pai, que nós venhamos crer. Assim eu oro, Pai, te agradeço por esta oportunidade, por esta palavra, ó Deus, por este momento tão precioso, Deus. Estamos aqui na sua santa presença, Pai, no nome de Jesus, queridos. Se você crê e se você recebe essa palavra no seu coração, aplauda o Senhor bem forte, no nome de Jesus. Se trovão